Lá no livro de Gálatas está escrito a respeito dessas facções criminosas que se introduziram, homens que se introduziram no meio da igreja. Porém, entre Adão e Eva e Noé ainda não existia igreja. Depois que o dilúvio veio, por causa que os homens ficaram corrompidos, como eu estava dizendo no primeiro áudio, aí vieram os anjos do céu, fizeram relações com as mulheres, com as mulheres, os anjos tiveram um filho com elas, e por isso a terra ficou corrompida. Então Deus decidiu destruir com a raça humana através do dilúvio. Depois que o dilúvio foi destruído, a terra ficou Noé com seus filhos e suas filhas, suas sogra e nora. Então uma grande família estava ali naquela arca que popularizou de novo a terra, até chegar à Torre de Babel, onde Deus confundiu a língua dos povos. E dessa linguagem que Deus fez com que as pessoas não se entendessem mais, começou-se a espalhar pela terra outras linguagens, outras religiões, outras culturas, outros deuses, e assim o povo ficou dividido como está até hoje. Cada país tem um Deus diferente. Sendo que, se você procurar estudar na Bíblia, ou mesmo no curso teológico do hebraico e do aramaico, você vai descobrir que as transliterações, nome próprio não se traduz, e que você tem também explicações a respeito dos nomes verdadeiros das pessoas, e que os nomes dos povos antigos, lá da antiga Grécia, do povo hebreu, do povo judeu, do povo grego, do povo babilônico, do povo egípcio, são povos que saíram só de uma nação. Aonde começou tudo? No livro do Gênesis, aonde se chamava Israel, não existia. Não existia Israel, não existia Pará, não existia Brasil, não existia Japão, não existia México, não existia Estados Unidos. O nome do lugar era chamado Paraíso. Só veio a existir o nome Israel depois de muitos e muitos anos em que aconteceu o dilúvio, em que aconteceu Noé, que aconteceu a Torre de Babel, e aí as cidades começaram a existir, pois os povos foram espalhados pela terra conforme a Bíblia está escrito nela. Se você procurar e entender e quiser aprender e quiser realmente saber se o que eu estou lhe falando aqui ligeiramente, é só você pegar a Bíblia do Gênesis e ler ela até o Apocalipse, pois o livro Gênesis é um livro do Velho Testamento. Depois que termina Gênesis, lá no último livro, que é Malaquias, você vai encontrar o Novo Testamento, que começa em Mateus e termina com o livro de Apocalipse, onde fala do anticristo, da besta-fera, do falso profeta e da volta do Filho do Pai eterno, a qual as próprias pessoas o crucificaram. Mas, chegando para trás de novo na palavra, na escritura, no que eu estou falando, para você que está me ouvindo, as facções criminosas estão escritas lá no livro de Gálatas, sobre facções e também sobre homens que se introduziram. Também lá no livro de Judas você vai encontrar essas mensagens que Judas deixou para que as pessoas não caíssem na tentação do diabo e nem na armadilha de Satanás. O próprio Cristo também disse aos discípulos que eles tivessem cuidado e vigiassem mais do que orassem, pois o inimigo é astucioso e ele se transforma num anjo de luz, como ele quis se sentar no trono de Deus para ser como um próprio Deus. Mas ele ainda não desistiu e ele continua essa tentativa aqui na terra. Então hoje nós temos aí a Bíblia no Velho Testamento com Salomão, depois de Caim, depois de Eva, depois de Adão, depois de Noé, depois da Torre de Babel, vem Salomão, que é filho do rei Davi, que construiu um templo para o Criador, para que as pessoas pudessem ir e se juntar para poder formar o culto ao Criador. Sendo que no início da criação, desde Adão e Eva até o rei Salomão, houve os primeiros impérios. O primeiro império foi egípcio, o primeiro império foi Médios e Persas, o segundo império foi o babilônico e o quarto império foi o Império Romano, a qual, quando Cristo já nasceu em Maria, o Império Romano já tinha se unido aos três impérios.
ele se uniu no Império Egípcio, ele se uniu com o Império Medo-Persa, ele se uniu com o Império Babilônico. E com a união desses quatro impérios, desses quatro poderes, que são os quatro cavaleiros do Apocalipse, o anticristo, a besta fera, o falso profeta e a morte, esses impérios hoje eles formam uma igreja prostituta, que é aquela que fala no livro do Apocalipse, aonde fala sobre a grande prostituta, a meretriz, aquela que é a abominação e a condenação de todos os homens na terra que se prostituíram, que beberam do cálice da sua ira e da sua prostituição. Sangue dos santos inocentes que foram mortos pelo credo religioso que foi corrompido por Roma. E hoje o que está acontecendo, que essas coisas estão aí de volta acontecendo de forma diferente, pois nós estamos vivendo num lugar chamado Brasil, mas no país onde o autor da história, o autor da vida e o filho do Criador nasceu, foi lá no país judeu, em Israel, que é na linguagem do hebraico ou do aramaico, Yalshalam, e estes anjos que vieram do céu, que falam em outras línguas que não é daqui da terra, disse a Maria que ela daria à luz a um menino e colocaria o seu nome de Eausha, pois o nome do pai é Ial, pois ele se revelou para Moisés na sarça ardente e disse o seu nome, e o Eu Sou te enviou para tirar o povo de Israel das mãos de Faraó, que era o terceiro império que existia no tempo de Moisés. E essas facções hoje, com a sabedoria, a tecnologia e a ciência cresceu, como o povo já está mais do que avançado, já estamos na 14ª geração e nós estamos já prestes a ter a última terceira guerra mundial, nós estamos perto de isto acontecer. Então, por causa dessas coisas que começaram lá no passado, hoje que está acontecendo no presente, são reflexos do passado. São as histórias que foram distorcidas, escondidas, cauterizadas e drenadas na mente das pessoas com lavagem cerebral, usando um livro que se diz sagrado, aonde o sagrado é santo, o santo não pode andar junto com as trevas e as trevas não andam com a luz. E não há de conter dentro do livro sagrado o nome diabo, satanás, demônio, Lucifer, besta fera, falso profeta, anticristo, pois são nomes babilônicos, são nomes de Baal, são nomes de Baalins, e eles não podem estar junto com os nomes dos santos, homens que foram escolhidos pelo Filho do Pai Eterno, Criador, que escolheu os 12 apóstolos, e eles fizeram 70, e assim o Evangelho continuou crescendo, ao ponto que Roma já não suportava mais, está perdendo para a igreja, que era um templo onde Cristo, quando criança, foi com sua mãe e com seu pai, e eles esqueceram do menino lá no templo, e ele passou a pregar aos escribas, os fariseus, os sacerdotes daquele tempo. Quando eles foram atrás e perguntar por o menino, o sacerdote foi lá e disse que a sua mãe e os seus pais estavam lhe procurando lá de fora. E ele disse: meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e as minhas palavras. Depois que Cristo Jesus nasceu, ele foi de novo ao templo para adorar, mas já tinha ido outras vezes, inclusive numa ele leu o livro dos profetas, onde estava falando a respeito dele próprio. E as pessoas não queriam entender, pois o demônio sempre estava lutando contra o povo, pois assim como ele não conseguiu lá no céu, quando eu disse aqui na primeira mensagem da minha voz, que o diabo ele tentou fazer isso lá no céu, como ele não conseguiu, ele veio para cá, para a terra, para fazer do homem a imagem e criação de Deus, a mais perfeita e bela criação, feita pelas mãos do Pai Eterno, a imagem de criação, a imagem e semelhança, sujar, vituperar, também sujar o caráter, a moral do ser humano, homem ou mulher. Ele fez isso, está fazendo, e o que a Bíblia relata lá no livro do Apocalipse sobre o anticristo
que quem não tiver a marca, o nome e o número da besta não vai poder comprar, vender ou ter alguma coisa. O dinheiro passou a ser esta marca desde um bom tempo, pois o primeiro pagamento do trabalho do homem por causa da ganância, os quais eram sábios e inteligentes, pois a sabedoria vem de Deus, mas o homem está usando ela ao contrário, para o seu próprio bem-estar e benefício próprio, com a soberba, a arrogância, o orgulho e a ignorância. Quer dizer, passam um por cima dos outros e se esquece que são pobres homens réis mortais. E quando a Bíblia fala que Deus joga até fezes na cara dele, porque quando você vai ao banheiro, você limpa, né, a sua parte genital atrás, onde você faz a sua necessidade, você tem que olhar para o papel para dobrá-lo para se limpar novamente, pois só uma passada não limpa. Então você vê que sai de dentro de você, que é imundo. Então você tem que perceber que por dentro você é apenas um ser humano mortal e limitado. E Deus é imortal e ilimitado. Então você que está ouvindo este áudio, você que vai ouvir, consiga entender que as pessoas estão sendo seduzidas, enganadas pelo inimigo, por Satanás, assim como ele não conseguiu, ele quer fazer aqui, está fazendo. E tudo que o Pai Eterno fez e ele está copiando, está querendo fazer igual, passou numa novela chamada Apocalipse, no canal de televisão, a história do começo, do fim, do final dos tempos, onde um ator representava o falso profeta e outro representava o anticristo, e ele veio do poder político, religioso e financeiro, e agora estamos nessa guerra política, religiosa, financeira e territorial, aonde o inimigo ele quer criar legalidade em várias localidades do Pará, do Brasil e do mundo, aonde ele passa, ele deixa o seu rastro de destruição, dor, morte, doença, enchentes, terremotos, pestes e doenças incuráveis. Aí onde ele passa, a Bíblia diz que o diabo foi até o encontro dos anjos que estavam reunidos no céu, e o Pai viu ele e disse: o que veste fazer, Satanás? Onde estás vindo? E Satanás disse: vim de rodear a terra e passear por ela. Com certeza nessa passada que ele falou, ele já deveria ter deixado um certo rastro de destruição e morte, pois desde o início da criação já vem com o assassinato. Lembra-se do primeiro homem e do primeiro, os dois filhos de Eva, que um irmão matou o outro. Foi o primeiro assassinato cometido de sangue, derramamento de sangue pela mão do homem. Isso quem fez foi o diabo, pois seduziu a Caim a fazer este mal ao seu irmão. Então, como fugitivo, ele fugiu e Deus lhe pôs um sinal. Então, com este sinal, ninguém podia matar ele, mas quando mataram ele, a morte se multiplicou sobre a humanidade desde Adão e Eva, até que chegou a Noé com a grande ira do grandioso Eterno, porque os homens estavam virando homossexuais, mulheres lésbicas, assassinos, beberrões, mentirosos, falsos, fingidos, gananciosos. E o primeiro salário, e a palavra salário saiu por causa do pagamento sal. Depois veio a primeira moedas e os primeiros impérios, até chegar ao quarto e último império, ao qual estou falando, que é Roma, que hoje domina, conjuntada com o poder da besta que João viu na revelação na ilha de Patmos. Ele diz que viu uma imagem de uma besta com 4 cabeças, que tinha em si, em cada uma, 10 chifres. Então essas bestas são homens poderosos, são países, são estados, são forças, são facções, são todos esses tipos de pessoas que se uniram ao clero religioso que se corrompeu, aonde é a grande prostituta, a Babilônia. A igreja que era santa, que era para ser levada, foi abandonada pelo seu noivo, pelo seu esposo. Por isso a Bíblia diz lá no livro de Joel que nos últimos dias é a revelação do Velho Testamento para o fim dos tempos, assim como Daniel também teve a revelação dos finais do tempo, e também João, na ilha de Patmos, teve a revelação dos finais do tempo. E tirarei de vossa boca os nomes dos Baalins, e tu não me chamarás mais de meu Baal, e sim de meu marido. Está escrito isso na palavra, na escritura sagrada, que está
corrompida por muitas coisas que os próprios escritores, homens que não eram homens da Bíblia, eram homens que se aproveitaram da história e introduziram leis, introduziram palavras e colocaram coisas que hoje está fazendo que parte das pragas que aconteceram lá no Egito quando Moisés foi e que ele lançou 10 pragas ali no Egito. E a Bíblia declara categoricamente que se você acrescentar algo à Escritura, lhe será acrescentado as pragas que estão escritas lá, que aconteceram no Egito. E se você tirar algo para assim ensinar, você também será tirado da parte da salvação que está escrita no paraíso. Então a Bíblia ela está se cumprindo, está acontecendo, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, pestes, enchentes, terremotos, doenças incuráveis. E hoje a tecnologia, a ciência, o conhecimento da sabedoria do mal é onde os anjos que caíram e ensinaram armamentos de guerra, ensinaram a bruxaria, a feitiçaria, a prostituição, pois os homens e as mulheres se corromperam no país de Uz, aonde Ló foi tirado com sua esposa e as suas 2 filhas, sendo que a esposa de Ló virou uma estalta de sal. E ali eles queriam ter relações sexuais com os anjos que vieram para salvar a Ló e sua família. Por isso, os homens foram destruídos e a palavra de Deus, lá no livro de Malaquias, conta que nos finais do tempo nós veríamos a diferença entre o justo e o ímpio, que assim como foi no passado, como aconteceu com Noé, em que os homens bebiam, comiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o grande dilúvio. Assim será nos finais dos tempos, pois as pessoas estariam corrompidas. E hoje está acontecendo. A televisão, ela é um canal, muitos deles, dos canais de televisões, são facções, são criminosas, que estão aí para distorcer, disturpar, destruir o evangelho verdadeiro da palavra da qual nós, os que estamos sendo chamados para a salvação, serem desviados, pois a Bíblia declara categoricamente que o diabo seduz e engana as pessoas a fim de desviá-las das verdades para que os levem para o inferno, pois assim como Moisés fazia sinais e prodígios, assim os bruxos e os magos do rei Faraó também fizeram muitos dos sinais idênticos que Moisés fez com o poder de Deus, do Espírito Santo, sobre ele. E assim como Jesus Cristo, o Filho do Pai Eterno, faz milagre, o diabo também faz de outras formas para tentar seduzir e enganar as pessoas para levá-las para o inferno. Pois a Bíblia, o fundamento do Evangelho é o amor. Sem o amor não é possível você ser salvo, pois o amor é Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus é amor e é justiça, e a sua justiça não é como a justiça do homem, pois o homem quer se vingar, ele não quer justiça, ele quer vingança, quer cobrança daquilo que lhe foi feito, do ferimento, da causa, daquilo que foi acontecido, porque o inimigo está trabalhando fortemente na separação de casais, destruindo famílias, a qual Deus criou o homem e a mulher para fazer filhos e constituir famílias, mas aí há uma situação que vem se apresentando e a terra hoje se encontra da forma que está, como estava no passado. Homens que estão virando homossexuais, mulheres lésbicas, isso está demasiadamente muito mais aumentado do que foi no passado. Hoje, no presente, as coisas estão mais severas e mais sérias, porque logo então vai acontecer a obrigação, a forçar-se as pessoas a usarem o símbolo, a marca e o número da besta, que está para se revelar, já que estamos vivendo os últimos momentos da história, a qual ela é verdade, pois sou eu testemunha, pois sei que é verdade e posso confirmar e afirmar para você que não acredita, pois muitas pessoas não acreditam em o Pai Eterno e nem no seu Filho, e muito menos na Bíblia. Tem pessoas que fingem que são acreditados em Deus, mas somente para disfarçar-se e assim agir como víboras, serpentes venenosas que matam aos seus e
passam desapercebidos, muitos até escapam, parecendo-se pessoas do bem, como a Bíblia diz que eles se parecem ministros da justiça, mas são ministros de Satanás. Então você que está ouvindo, se você quer entendimento, salvação, reconhecimento de quem é o verdadeiro Criador, o seu nome, do nome do seu Filho, quem é o Espírito Santo, o que é que a Bíblia realmente está nas suas mãos, essa que está sendo traduzida do grego, do latim, do romano, do hebraico, do aramaico, do inglês para o português, você vai saber que você deveria estudar plenamente e saber de fato que você ainda não está servindo ao verdadeiro, pois enquanto nós estamos neste mundo, estamos enfrentando uma guerra constante contra o espírito das trevas, o inimigo, Satanás e as legiões de demônios que estão aí enganando as pessoas e sujando a mais pura e bela imagem e perfeita criação de Deus, que é a imagem e semelhança do Criador, através dos crimes que acontecem, dos erros, e eles mostram as pessoas na televisão com seus erros, com seus crimes, para assim sujar a reputação, a honra e a moral do ser humano por causa dos erros que eles cometem. E ainda dizem que as pessoas que cometem esses erros devem morrer ou serem postos em prisão perpétua ou devem ser castrados conforme o pecado, o erro que ele cometeu. Mas isso aí não é justiça, isso aí é automutilação e é contra a criação do Pai Eterno, pois as pessoas estão olhando somente para o lado materialista e não para o lado espiritual, pois as coisas que nós podemos possuir, se você não tiver o dinheiro em suas mãos, você não compra, você não vende, você não possui nada, nem casa, nem carro, nem roupa, nem comida, nem viagem, nem escola para os seus filhos, muito menos a sua vida vale alguma coisa se você não tiver condições de também passar por cima daqueles que tentam passar por cima de você, pois é assim que está o mundo virado de cabeça para baixo, mas está chegando o momento do fim, e por isso é que essas mensagens que você está ouvindo de mim, não só de mim, mas em todos os lugares do mundo, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você pode procurar pelo homem que eu conheci, que ele fala coisas até muito mais interessantes do que eu. Lá no YouTube você pode procurar por Romilson Ferreira da Silva, o Atalaia de Ilhaus, e você vai ouvir explicações muito mais profundas e com mais conhecimentos e provas, com documentos e bíblias traduzidas e bíblias do hebraico e do aramaico. Eu quero te dizer, meu amigo, meu irmão, se você realmente é de Deus, se você realmente conhece e quer saber e quer ser salvo, você tem que mudar a sua vida, o estilo de vida, o seu coração, o seu pensamento e a sua forma de viver e amar o teu próximo como tu diz que amas a ti mesmo.